Pessoal, quero olhar um pouquinho agora para o nosso quintal. Depois de ter o texto base aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta da reforma tributária segue para ser votada no plenário do Senado Federal. Foram mais de 30 mudanças adicionais sugeridas por parlamentares na CCJ para ampliar o apoio político a essa proposta. Aí, de acordo com o relator da PEC, o senador Eduardo Braga, essas modificações foram ajustes pontuais e acordadas com o Executivo. A gente está falando de ajustes pontuais de mais de 30 emendas aplicadas. Vamos falar então pontualmente com o nosso repórter Bruno Pinheiro sobre esses pequenos, entre aspas, ajustes que foram feitos ali na comissão. Conta tudo aí, Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, vamos lá, que bom falar contigo, vamos lá entender. Dia importante justamente sobre essas emendas, esses ajustes que aconteceram ontem durante esta reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Houve muita discussão, de acordo com a oposição, já que isso chegou de última hora e foi aceito, sem nem mesmo haver um certo estudo em relação a essas novas sugestões que foram acatadas ainda ontem. Hoje aqui em plenário já está em discussão no primeiro turno o objetivo de aliados do governo é de aprovar esta reforma já no primeiro turno nesta quarta-feira e aí enviar para a Câmara dos Deputados. Eu fiz alguns rascunhos rapidamente só para a gente entender, ouvi de um nome da oposição agora há pouco que eu cheguei a conversar que se isso for aprovado hoje, ainda que seja um texto ruim, é necessário salvar alguma coisa. E aí o que será feito? Apresentar algumas emendas para tentar ajustar e não ficar tão ruim quanto esperado. Então, diante disso, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, falou em endividamento, falou em recessão também e disse que ao longo de toda essa discussão, essa reforma foi perdendo o seu objetivo inicial, que era realmente de aperfeiçoar e de simplificar o sistema de arrecadação e toda essa discussão. Já o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, afirmou que quem se posicionar a favor, estará a favor da redução do arroz, do alimento e da cesta básica que chega na casa do consumidor. Há muita discussão, essa imagem que nós estamos vendo neste momento é muito interessante. O senador Rodrigo Pacheco se ausentou da condução de toda essa discussão, está aqui na parte de baixo do plenário, no corpo a corpo, está conversando de forma individual com os senadores e aí logo mais haverá a votação nominal. A gente continua acompanhando. Se for chancelado aqui no Senado, será enviado para a Câmara dos Deputados. Além dos senadores, vários governadores, como Eduardo Leite e o governador do Rio de Janeiro, estão aqui dentro do plenário do Senado Federal. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Se tiver mais, é só chamar a gente ao vivo aqui. Bom trabalho para você aí em Brasília. E aí, pessoal, como que vocês veem essas emendas que foram colocadas ali como pequenos detalhes na proposta de reforma tributária discutida e principalmente que está sendo conduzida no corpo a corpo ali pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Olha, só complica ainda mais, Evandro. Agora já se fala em trava de alíquota, lembrando que vai ser o maior IVA do mundo, né? E cheio de exceções. Então peca por duas vezes. Peca porque é o maior IVA do mundo e peca porque tem uma série de exceções desrespeitando a recomendação da OCDE. Só para você ter uma ideia, né? Se hoje a gente somar no âmbito federal PIS/COFINS, ele dá 3,65%. Hoje, uma empresa de serviços paga isso. Aí a gente está falando que o IVA vai para 27%. Na empresa de serviço, você paga ISS. De 5% você não paga ICMS. Então, você está pagando desses impostos, né, que estariam no âmbito da reforma tributária, 8,65%. Isso estaria saltando para quanto? 27,5%, né? Então, é uma paulada. E agora, quanto mais exceções, significa que você está pagando do mesmo jeito, Evandro. Você não vai pagar menos na educação, mas você acaba pagando mais em outros setores. Que foi, Gustavo Segré? Eu vou defender a reforma tributária nesse ponto que tocou Alan Gani. Não uma questão, todos coincidimos, tudo está orientado a aumentar a carga tributária, o que é péssimo. Mas quando a gente brinda essas informações, por exemplo,
essa alíquota de PIS e COFINS de 3,65 aplica para operações de empresas vinculadas pelo lucro presumido. Presumido, que é a maioria. Sim, que é a grande maioria, empresas e serviços mais ainda. O IVA, conforme funciona em outros países, dá a possibilidade de que qualquer coisa que eu compro, seja serviço ou produto, me credito do IVA. O que não acontece com o PIS e COFINS no lucro presumido. Verdade. Então, de alguma maneira, também é importante mencionar que na época em que, acho que 2004, aumentou a alíquota do PIS e COFINS para o lucro real, que de 3,65, que era unilateral, foi para 9,25, esse condicionamento permite também o recupero do crédito fiscal de quem compra, passando para o débito fiscal de quem vende. É uma questão muito técnica, mas vale a pena indicar. Essa reforma tributária, aplicando o IVA, vai permitir que qualquer empresa ou pessoa profissional que compra um bem ou um serviço e paga o IVA, ele vai conseguir se creditar como se fosse um IVA compra e um IVA venda, um ICMS e um ICMS na venda. Mas esse é um efeito contável. Praticamente vai ter aumento de carga tributária sim, porque no final da cadeia o consumidor vai terminar pagando mais. Porque no final das contas, com quem que fica o ônus do imposto? Isso é uma baita discussão na economia. Quando você coloca um imposto, o que a empresa quer fazer? Tentar repassar tudo no preço para jogar para o consumidor. Geralmente, bens mais essenciais, como medicamentos, você consegue ainda fazer isso. Agora, bens menos essenciais, aí há um ônus, tanto para a empresa quanto com o consumidor. Mas, geralmente, o consumidor é a parte mais frágil. Fala, Elaine. Não, eu só ia falar que também apurei hoje que, provavelmente, até quinta-feira, a gente já tenha o processo da reforma tributária indo para a Câmara, Então, a gente termina essa semana... Porque com as alterações, ela precisa voltar para os deputados. A gente termina essa semana com essa transmissão, essa transição da reforma para a Câmara, e o que eu apurei é que na Câmara ela vai passar facilmente com todas essas alterações. A gente não vai ter problema com as alterações. Se ela já passou rapidamente antes das alterações, aí foi para o Senado, que é, em tese, a casa revisora. E aí muitos deputados estão contando com essa revisão. Provavelmente já haja bastante articulação para que ela não fique represada novamente ali na Câmara dos Deputados. Obrigado pela tua apuração, Elaine Keller. Luiz Felipe Dávila, diante disso, essa é a proposta que provavelmente teremos sim. Agora, as pessoas passarão a conhecê-la ao longo dos anos. Pode ser que elas se surpreendam nesse caminho? Olha, duas coisas. Primeiro, a nossa audiência precisa lembrar que este Congresso está aprovando o imposto de valor agregado mais alto do mundo. Então, na hora que você for votar, não esqueça dessa informação. Lembre-se que quem fez isso foi o representante que você, com o seu voto, colocou no Congresso, deu a ele o cheque em branco para legislar em seu nome. Então não reclama. Então vote consciente, porque senão é isso que acontece. Todo mundo acha que você vai esquecer que eles colocaram o IVA mais alto do mundo. E aí pronto, você vai se reeleger e aí não reclama. Porque todo mundo que está ocupando uma cadeira lá, chegou lá por meio do voto. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, veja só a demagogia, por exemplo, do senador aí Randolfo Rodrigues. É inacreditável não votar a reforma tributária para diminuir o preço do arroz e do feijão, ajudar os mais pobres. Olha que demagogia barata. Não tem nada a ver isso, porque o que acontece? Primeiro, um estudo feito pelo INSPER, pelo Marcos Lisboa, Marcos Mendes, esse sim entende de número, porque o senador não entende absolutamente nada de número, mostra que se você taxar a cesta básica no IVA e devolver com o tal do cashback, que hoje foi aprovado lá, que é para os mais pobres, sim, o impacto disso, Evandro, é 12 vezes maior do que isentar a cesta do tributo. 12 vezes maior. Por que isso? Porque você está taxando todo mundo e arroz, feijão vai comprar rico, pobre, compra, todo mundo se beneficia, tá certo? Da isenção. Ao taxar e devolver com cashback para os mais pobres, isso tem um impacto 12 vezes maior do que a própria isenção da cesta. Então, veja como não tem nenhuma lógica essa demagogia barata que não leva em conta os números e o impacto que isso tem na vida das pessoas, principalmente dos mais pobres.
Agora, é interessante perceber que as pessoas não estão nem sabendo o que vai acontecer e de que forma que isso vai ficar. Você não tem previsibilidade em relação a essa proposta. Não, e ela é tão complexa, já é difícil de entender, muito criticada, como o Dávila lembrou, por alguns economistas de peso, né? Então tem esse estudo do INSPER, do Marcos Lisboa, você também tem o Felipe Salto, que é um dos grandes críticos também, o Marco Sintra, entre outros, que criticam bastante. Então, já para o mundo dos economistas já é de uma complexidade muito grande. Agora imagine para a população. Só que isso vai vir lá em 2026. Então você de repente se acordou e aí você vai ter um período de transição que vai ser muito difícil. Isso tudo é o mais constante, hein, Evandro? E aí de 2026 até 2030 para que tudo é o mais constante. Lá, né? Se não tiver outra PEC para revogar, se não tiver... Vai reclamar de quem? Você está dizendo que tem crítica dos economistas e tem dos próprios advogados tributaristas. Ontem mesmo conversei com alguns dos meus colegas. Todos eles fazem as mesmas críticas que os economistas, que a tributação, ao final, vai aumentar para todo contribuinte aqui no Brasil, que essa questão de você favorecer alguns grupos é uma coisa totalmente destoante, porque a ideia era você criar um IVA que trouxesse transparência e também igualdade. Mas aí, então por que o governo federal patrocinou isso, Elaine? Porque se nós temos acesso a essas informações a partir de conversas e de pessoas com as quais a gente pode consultar e trocar uma ideia, por que o governo federal acabou patrocinando uma proposta que, no fim das contas, está fora de controle dele? Exatamente. Talvez justamente um dos pontos seja a busca pelo déficit fiscal zero. E a gente sabe que a reforma tributária vai ser importante nesse sentido, porque você traz confiança no mercado. Não porque você vai aumentar a tributação agora, porque você ainda vai ter aí a fase de implementação dessa reforma quando aprovada. Mas você traz mais confiança do mercado e você cria aí uma projeção futura melhor para as contas públicas. Agora, essa questão também de dizer que há 30 anos a gente discute isso, foi o que a gente disse aqui ontem no 3 em 1. A gente não discute há 30 anos. Há 30 anos a gente joga esse problema para debaixo do tapete. E aí agora a gente quer resolver a toque de caixa. Então, de fato, é uma reforma que precisa ser bem avaliada, né? É uma pena que a gente apure, que vai passar facilmente pela Câmara, que provavelmente, de novo, a Câmara não vai dar a esse projeto de lei a importância que ele merece, e é uma pena que ele, como a gente também já disse ontem, não venha aí casado com uma reforma administrativa e com uma reforma política. Fala, Segré. Pode ir. Vai lá você primeiro e depois eu passo a palavra para o Dávila. Do ponto de vista da arrecadação, essa reforma tributária para esse governo é inócuo, porque ele vai começar em 2027 numa parcial, em 2033 estamos falando 2026 outro governo, 2030 outro governo, e só no final desse governo de 2030 vai ter um impacto efetivo. Mas o que pode vir era jabuti? Jabuti. Pode vir algum jabuti. Porque o jabuti não sobe em árvore, né? Alguém tem que colocá-lo lá. É por isso que a gente usa essa expressão. Quando fala tem um jabuti lá, é porque alguém colocou. Alguém colocou. A dúvida é se alguém sabe. Tem essa piada. Não sei quem colocou, nem para que está, nem para que serve. Mas ele está aí. A hora que você olha, ele está lá pendurado. E aí pode ser essa questão. Tendo a reforma tributária aprovada na marra, porque... Gente, se está 30 anos demorando, não precisava ter tanta urgência. Eu desafio, na Jovem Pan, nós entrevistamos vários políticos, seja deputados, senadores, qualquer pessoa que venha e nós perguntamos, por favor, nos explique a reforma tributária. Ele vai começar a duvidar. Não tem como saber. Então, não era necessário que saia dessa forma. E aí vem esse jabuti. Pode ser que a partir da aprovação marco da reforma tributária, o governo comece a colocar algumas coisas imediatamente para que aí se tenha um efeito arrecadatório como nós estamos observando agora, né? Gastar, e depois a gente vê como a gente equaciona esse equilíbrio. Fala, Dávila. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, o propósito da reforma tributária é louvável, necessário e muito importante para o país. Qual que era o propósito inicial? Criar uma reforma tributária para simplificar as regras, para padronizar as regras de acordo com demais países e para tirar das costas de quem produz e empreende nesse país
um sistema tributário que é o mais caótico do mundo. Então, está correto. O princípio da reforma está absolutamente correto. O problema é que ele vai sendo desvirtuado ao longo da discussão justamente por essa pressão de corporações, de interesses corporativos. E aí, como eu disse aqui, nós temos uma fazenda de jabuti, não é um. Então, isso é uma loucura, é destruir o princípio inicial da reforma, que era justamente simplificar a regra. E a gente vai criando exceção. Cada vez que você cria uma exceção, você está criando uma complexidade no sistema que é justamente o oposto da simplificação de regras. Isso mostra, Evandro, uma coisa muito triste no país. No país, qual é o princípio básico da democracia? A lei é igual para todos. No Brasil, todo mundo acha que tem que ter uma lei especial porque ele está acima da lei. Esse é o problema. E é isso que a reforma tributária está fazendo, tratando determinadas categorias de maneira especial e deixando a conta para a sociedade pagar. Todo mundo quer ter um privilégio.